Olá, pessoal. Bom, então a gente vai primeiramente fazer uma revisão, né, do que a gente viu aí antes da paralisação das aulas do semestre de 2020/1, né? Então, a unidade curricular de geodésia e ajustamento, né, o terceiro módulo, técnico de agrimensura. Eu sou o professor Ivandro, né? Essa disciplina é desenvolvida por mim e pelo professor Guilherme. Então, essa primeira semana a gente vai fazer uma revisão aí dos conteúdos que a gente já tinha abordado, né? Mais ou menos um mês de aula, né? E a partir da semana que vem, então, a gente retoma, né, da onde a gente tinha parado. Bom, primeiramente, a gente tem aí três superfícies básicas de referência na geodésia, né? Então, o terreno, a superfície topográfica, né, que é onde a gente vive, né, e a superfície real que existe, e onde a gente faz as nossas medições, né, então, ângulos, distâncias, desníveis e etc., né? Nós temos uma primeira aproximação dessa superfície, que é o plano topográfico, né, que vocês já viram aí nas unidades de topografia, né? A grande questão aqui é a seguinte, né? A gente não teria como calcular distâncias, perímetro, áreas, né, e etc., diretamente sobre a superfície física, né, sobre a superfície topográfica. Por quê? Porque ela é, né, matematicamente aqui complexa, né? A gente não teria como a gente calcular uma área, né, exatamente sobre a superfície topográfica, considerando ali todas as irregularidades que ela apresenta, né? Então a gente recorre aí a aproximações, né? Como o plano topográfico, por exemplo, da topografia. Na geodésia a gente vai adotar duas aproximações, né? O elipsoide e o geoide, né? Então são duas superfícies completamente diferentes aí, né? Tanto em significado quanto em aplicações, né? Mas ambas, né, possuem uma mesma finalidade, vamos assim dizer, né, que é servir de aproximação, né, ser uma superfície aproximada da superfície física real, né, da Terra, né, na impossibilidade da gente representar essa superfície física topográfica, né, na sua totalidade. Aí, né? Então, embora a gente faça as medições na superfície topográfica, os cálculos, por assim dizer, né, serão realizados aí em aproximações dela, né, plano topográfico, por exemplo, geoide ou elipsoide. Bom, então o elipsoide, né? O que é o elipsoide, né? Ele é uma aproximação matemática, geométrica, né, da Terra, né? Ele é uma superfície, vamos assim dizer, regular, né? A gente já viu, né? Ele não é exatamente uma esfera, né? Ele é achatado nos polos, né? Ou seja, o raio polar é menor que o raio equatorial, né? Então ele é achatado nos polos, tem um raio maior no Equador, o semi-eixo maior, um raio menor nos polos, né? O semi-eixo menor. Né? Ele é achatado em função aí da gravidade, movimento de rotação da Terra. Né? Bom, para que serve o elipsoide, então? Né? Ele vai ser essa aproximação da superfície topográfica, né, que vai ter como finalidade a gente calcular coordenadas, né, distâncias e áreas, né, por geometria. Né? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que ele vai ser a nossa superfície de referência para a planimetria, né, para levantamentos planimétricos. Quando a gente estiver interessado, então, em informações de caráter horizontal ou planimétrico, porém, georreferenciados, né, geolocalizados, né. Então essa é a diferença para o plano topográfico qualquer, arbitrário, né. Então aqui a gente está considerando que as coordenadas, né, elas são geograficamente localizáveis, né. Então se a gente inserir aquele valor de coordenada no Google Earth, por exemplo, né, a gente vai chegar naquele local, né. Então é uma superfície regular, cujas coordenadas nos possibilitam o posicionamento geográfico ou georreferenciado, enfim. Qual que é a limitação do elipsoide, né?
as suas altitudes, né, vão ser ali a distância do ponto ao elipsoide, né? Então vai ser uma altitude de caráter geométrico, né, sem significado físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque na prática o conceito de altitude vai estar associado aí ao conceito de gravidade, né? Então o campo gravitacional da Terra, né, ele não é homogêneo, ele possui irregularidades, né? E essas irregularidades causam variações, né, no valor da gravidade, né? Consequentemente, então, a gente tem ali um potencial gravitacional associado, enfim, e isso vai afetar o significado das altitudes, tá? Por quê, né? Porque o trabalho que a gente tem para levar um ponto, né, de um nível para outro, né, não vai ser, vamos supor assim, essa diferença de nível seja 10 metros, né, enfim, não vai ser necessariamente o mesmo em toda a superfície terrestre, né? Vai ter locais em que a gravidade é mais intensa, vai ter locais em que a gravidade é menos intensa, enfim. Então, se a gente quer trabalhar com o conceito de altitudes com significado físico, né, então que esses desníveis tenham um significado físico, a gente deve levar em conta a questão da força gravitacional atuando ali naquele local. Então, nesse sentido, a gente recorre ao geóide, né? Ele é uma superfície irregular, assim como a superfície topográfica, né? Só que as suas regularidades são menos complexas, né? São de uma modelagem mais plausível, né? Ao contrário do elipsoide, que é completamente irregular, né? Uma figura geométrica, matemática claramente definida. Então, qual a finalidade do geóide? O geóide a gente vai utilizar quando a gente estiver interessado aí em determinar altitudes, né, e desníveis, diferenças de nível, diferença de altitudes, enfim, vinculados ao campo gravitacional terrestre. Né? Então, considerando essa distribuição heterogênea de massas, né, sobre a superfície da Terra, né, o próprio achatamento ali terrestre também vai afetar o valor da gravidade. Né? Então, no Equador a gente está mais longe do centro da Terra, nos polos a gente está mais próximo do centro da Terra. Isso também afeta o valor da gravidade. E etc. Né? Então, qual que é a restrição do geóide? Por ele ser uma superfície irregular, né, então a gente não vai calcular ali coordenadas planimétricas, horizontais, áreas, enfim, né, distâncias, né, esse tipo de aplicação horizontal ou planimétrica, vamos assim dizer, bidimensional, no geóide. Então, para isso a gente tem o elipsoide. Então, a função do geóide, para nós aqui, né, vai ser a questão altimétrica, né, altitudes ou desníveis, diferenças de nível com significado físico, né? Não apenas geométrico, como no caso do elipsoide. Então, levando em conta aí o campo gravitacional terrestre. Bom, então no caso do elipsoide, né, a gente tem basicamente dois sistemas de coordenadas associados, né, que a gente poderia fazer o posicionamento dito então, né, georreferenciado, né, então a gente consegue localizar a nível global, né, qual que é a nossa posição no globo terrestre. O primeiro deles seria o sistema de coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y, z, ou seja, qualquer ponto P aqui na superfície topográfica, né, pode ser descrito aí pelas suas coordenadas cartesianas geocêntricas, x, y, z, então um posicionamento 3D, tridimensional. Esse sistema é definido da seguinte forma, né? O eixo x, ele parte do geocentro, né, o centro da Terra, e vai, né, aponta ali na direção do meridiano de Greenwich. Tá? O eixo z, ele parte do geocentro e vai em direção ao Polo Norte. E o eixo y, bom, ele vai sair aqui a 90 graus leste, né? 90 graus leste em relação ao eixo x. Ele vai complementar aqui, né, esse meu sistema de coordenadas cartesianas 3D. Né? Então, se o x aponta para Greenwich e o z aponta para o Polo Norte, então o y tem que apontar ali para 90 graus a leste, né, do eixo x. Então, qualquer ponto na superfície da Terra, né, pode ser descrito aí pelo seu trio de coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y, z. Tá? É esse o sistema de coordenadas, né, onde aí boa parte dos cálculos do posicionamento por satélites, né, o posicionamento GNSS, é executado. Tá? E
Na prática, a gente não vai, né, ele tem uma importância teórica, né, tem uma importância aí na questão do funcionamento do GNSS, né, mas na prática não é o sistema de coordenadas que a gente vai habitualmente utilizar em geodésia. Por quê? Porque justamente por essa definição dos eixos, né, x apontando para Greenwich, y para o Polo Norte, e o y, z para o Polo Norte, e o y a 90 graus leste, a gente não tem aqui um sistema de coordenadas, vamos assim dizer, plano e altimétrico, né, onde um eixo está na direção leste-oeste, outro eixo está na direção norte-sul, e outro eixo está na direção vertical, né, ou seja, uma coordenada altimétrica, né. Então a gente não tem planimetria e altimetria separados aqui, tá? Por quê? Porque em geral, né, o nosso ponto P vai estar aqui, né? Então a altitude dele, vamos assim dizer, seria, né, essa distância, por exemplo, até o elipsoide, né, até a nossa superfície de referência, né, não vai coincidir com a orientação de nenhum dos eixos aqui, né? Assim como não necessariamente aqui, né, eu vou ter o eixo X ou o eixo Y apontando para norte ou para leste, enfim, né? Então, em relação ao sistema desse ponto, né? Então, embora seja um sistema de coordenadas cartesianas, né? Então, lineares, métricas, enfim, e tridimensional, ele não é muito utilizado em aplicações práticas, tá? Porque ele não é um sistema plano e altimétrico. Ele é tridimensional, mas ele não é plano e altimétrico. Bom, uma forma da gente ter essas coordenadas, vamos assim dizer, né, vinculadas à planimetria e altimetria separadamente, é trabalhando com as coordenadas ditas geodésicas ou elipsoidais, né, onde a gente vai ter um ângulo na direção norte-sul, que é a chamada latitude do ponto, né, latitude geodésica, representada pela letra grega φ, um ângulo na direção leste-oeste, tá, chamado a longitude, né, longitude geodésica do ponto, representada pela letra grega lambda, e a distância do ponto, né, até o elipsoide. Tá? Essa distância do ponto ao elipsoide, né, de maneira perpendicular ao elipsoide, ou seja, né, ao longo da normal, né, da linha que intercepta o elipsoide de maneira perpendicular, é a chamada altitude geométrica ou elipsoidal, representada pela letra Hzinho minúsculo. Tá? Então, a gente poderia associar então a coordenada latitude, né, com a direção norte-sul, a coordenada longitude com a direção leste-oeste, né, longitude é o ângulo do meridiano de Greenwich até o meridiano do ponto, esse ângulo no plano equatorial, né, então na direção leste-oeste, e a altitude elipsoidal, né, a distância do ponto até o elipsoide, como se fosse a sua coordenada vertical aqui, né, altimétrica. Bom, a latitude, então, né, se a gente está no hemisfério norte, acima do Equador, ela vai ser positiva, né, então ela varia de 0 graus no Equador até 90 graus no Polo Norte, e se a gente estiver no hemisfério sul, né, ela vai ser negativa, né, então de 0 graus no Equador até menos 90 graus no Polo Sul. A longitude, se nós estivermos a leste de Greenwich, né, lembrando que Greenwich é uma localidade lá em Londres, né, na Inglaterra, então, se a gente estiver a leste de Greenwich, a latitude será positiva, né, até 180 graus, tá? Então, até a gente completar uma meia volta aqui no elipsoide. Se nós estivermos a oeste de Greenwich, né, que é o caso aqui do Brasil, da América do Sul, né, a nossa longitude será negativa. E aí também, né, ela vai variar de 0 graus em Greenwich até menos 180. Tá? Então, a oeste de Greenwich, longitude negativa. A leste de Greenwich, longitude positiva. Né? No hemisfério norte, acima do Equador, latitude positiva. Né? No hemisfério sul, abaixo do Equador, latitude negativa. Nosso caso, né, região sul do Brasil, latitude e longitude negativas. E a altitude elipsoidal, bom, essa vai variar, né? É a distância do ponto na superfície ali até o elipsoide. Então, é uma coordenada vertical, altimétrica, enfim, vai depender ali da localização geográfica daquele ponto, né? Então, aqui a gente tem um sistema plano e altimétrico, né? A gente tem planimetria e altimetria separadamente, né? Uma coordenada no sentido leste-oeste, a longitude, outra norte-sul, latitude, e uma coordenada vertical altimétrica, que é a altitude elipsoidal.
Qual que é o problema desse sistema, né? Então, ele já é muito mais utilizado na prática, né, do que as coordenadas geodésicas, do que as coordenadas cartesianas geocêntricas. Porém, ele também tem a limitação, né, que é o fato da tanto a latitude quanto a longitude serem expressas em graus, né, é um ângulo, né, então a gente vai expressar ali usualmente em graus, minutos e segundos, né, graus sexagesimais. Então, como é que a gente calcula distâncias, né, áreas, enfim, quando a gente está trabalhando com grandezas angulares, né, com ângulos, e não necessariamente com coordenadas lineares, métricas, né? Então, a gente não está trabalhando ali com coordenadas que estão expressas em metros, e sim que estão expressas em graus, né, graus, minutos e segundos, né, enfim. Então, é possível, mas é mais complexo, né? Então, por esse motivo, né, a gente vai recorrer ainda a outros sistemas de coordenadas, né, que não as coordenadas geodésicas, né, como as projeções cartográficas, por exemplo, né, especificamente o sistema TM. Mas isso, enfim, é um assunto mais para frente. Aí. Mas, de forma geral, a gente tem, então, esses dois sistemas de coordenadas associados ao elipsoide, né, cartesianas geocêntricas, x, y, z, e geodésicas, né? Latitude, longitude e altitude. Então, φ, lambda e hzinho. Ambos, né, possuem ali certas limitações, né? Então, o sistema cartesiano geocêntrico, ele é tridimensional, ele é métrico, né, linear, cartesiano, porém ele não tem planimetria e altimetria separadamente. Né? A orientação dos eixos não nos possibilita fazer esse tipo de análise de planimetria separadamente da altimetria. Coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude, a gente poderia interpretar como coordenadas planimétricas, né, então norte, sul, leste, oeste, né, e mais a coordenada vertical altimétrica sendo a altitude elipsoidal. Então ele é tridimensional e ele seria plano e altimétrico. Porém, a gente está trabalhando com grandezas angulares, né? Então, latitude e longitude, né? Então, por esse motivo também a gente acaba eventualmente aí recorrendo a outros sistemas de coordenadas. Bom, e a questão da altitude com significado físico, então, né? Então, essa altitude elipsoidal que nós vimos, né, a distância do ponto até o elipsoide, né, contada aqui ao longo da normal, né, então dessa linha que vai interceptar o elipsoide a 90 graus, tá? Essa coordenada vertical, altimétrica, essa altitude elipsoidal, hzinho, né, ela não vai coincidir com a altitude dita ortométrica, né, hzão. Quem é a altitude ortométrica? Vai ser a distância do ponto até o geoide, né? Então, interceptando o geoide ali também a 90 graus, né? Então vai haver uma diferença entre essas duas altitudes, né? Entre a altitude elipsoidal, hzinho, e a altitude ortométrica, hzão. Por que isso? Porque o elipsoide ele é uma superfície matemática regular, né? E ele não leva em consideração as variações do campo gravitacional, né? Então, a distribuição heterogênea de massas, né, na superfície topográfica e etc. Já o geoide não, o geoide é uma superfície com significado físico, né? Então ele é a superfície equipotencial coincidentemente com o nível médio dos mares não perturbados, né? Prolongado no interior dos continentes, enfim. Então ele está associado, uma superfície equipotencial, está associado ao potencial gravitacional. Então, na prática, onde a gente tem variação de massa, por exemplo, né, essa variação de massa vai causar em variações no geoide. Né? A maneira mais simples da gente entender é pensar que a gravidade, né, é a atração de uma massa em relação à outra. Né? Então, quando a gente pula e a gente cai no chão, é porque a gente tem uma massa muito pesada, né, que é a superfície da Terra, enfim, né, nos puxando, né, nessa direção. Né? Por isso que a gente consegue escapar. Então, se a gente for pensar que o geóide está passando ali embaixo, né, ele começa lá no nível médio dos mares não perturbados e vai se prolongando para os continentes, né, quanto mais massa eu tiver acima dele, né, a grosso modo, né, então maior vai ser o meu efeito gravitacional acima do geóide. Né, então, maior deve ser a sua anulação geoidal. Da mesma forma, né, se eu tenho aqui uma quantidade de material altamente denso ali, um metal muito pesado, por exemplo, abaixo do geóide, né, isso também deve deve tender ali a produzir uma atração gravitacional, né, abaixo do geóide, assim por diante, né. Então, o geóide é essa superfície irregular que ele acompanha as irregularidades do campo, né, gravitacional da Terra.
Não é tão irregular quanto a superfície topográfica, né? Mas também é irregular, né? É uma aproximação um pouco mais exata da superfície topográfica do que o elipsoide. Então, essa altitude com significado físico, né? E na prática a gente tem que pensar que, por exemplo, obras de engenharia, né? A água, por exemplo, né? A água vai fluir por gravidade, né? Então, o escoamento da água aqui vai respeitar esse tipo de relação, né? O desnível em relação ao geóide, não o desnível em relação ao elipsoide. O desnível real, né? Com significado físico, e não esse desnível matemático, geométrico, considerando a Terra como um corpo homogêneo, né? Que não é a realidade. Então, essa altitude ortométrica, né, que em geral, por exemplo, é a que vai ser utilizada em obras de engenharia, né, vai ser diferente da altitude geométrica ou elipsoidal, em função das regularidades do campo gravitacional terrestre. Essa separação entre geóide e elipsoide, que a grosso modo a gente poderia interpretar como a diferença entre a altitude elipsoidal e a altitude ortométrica, né, é a ondulação geoidal, Nzão, né, representada pela letra N maiúsculo. Tá? Então, separação geóide-elipsoide no ponto, né, nos dá, de forma aproximada, a diferença entre a altitude elipsoidal e a altitude ortométrica daquele ponto. E a altitude ortométrica, né, ela é contada ao longo da linha vertical. Né? Então, ou seja, né, aquela linha que aponta para a direção da gravidade. Né? Como a gravidade varia, né, então essa linha vertical, né, ela não vai ser necessariamente uma linha reta como a normal. Tá? Então, temos que ainda, a rigor, né, temos que considerar isso ainda. Né? Então, essa linha vertical, né, ela vai ser ainda curva, por assim dizer, né, conforme eu saio do ponto e vou chegando até o geóide, né, ou conforme eu saio do ponto, vou me afastando lá para o espaço, enfim. Então, por isso que a gente está, a rigor, aqui representando ela como uma linha curva, né? Mas, claro, essa curvatura é muito pequena, né, na prática, mas ela pode existir, né? Bom, então, a rigor, nós deveríamos ter as altitudes ortométricas, né? Para ter altitudes com significado físico, né? Que levam em consideração essa questão do campo gravitacional terrestre. Bom, atualmente o nosso sistema geodésico brasileiro, o SGB, né, ele não adota altitudes do tipo ortométricas, né? Ele adota altitudes do tipo normais. Tá? Qual que é a diferença? Para eu ter a altitude ortométrica, né, eu deveria conhecer a variação da gravidade, né, desde o meu ponto até o geóide, né? Ou seja, eu deveria conhecer a distribuição de massas, né, a densidade das massas ao longo aqui de toda a minha superfície topográfica, tá? No interior aqui de toda a superfície topográfica. Na prática, a gente não tem esse conhecimento, né? Então, existe uma aproximação, né, que ao invés de trabalhar com o geóide, nós trabalhamos com o quase geóide, tá? Que é a chamada altitude normal, tá? Razão N, sobrescrito N. Então, essa altitude normal, né, ela vai ser a altitude do ponto até o quase geóide. Tá? Foi uma altitude proposta pelo Molodensky, né, lá na década de 40, e atualmente é aí uma altitude que vem sendo largamente utilizada não apenas no Brasil, como em outros países. Na prática, né, pessoal, a gente vai ter então essa separação elipsoide quase geóide. Tá? Essa separação vai ser chamada anomalia da altitude, tá? Representada aqui pela letra grega eta, né? Então, anomalia da altitude, separação quase geóide elipsoide. Muito, muito analogamente, né, a ondulação geoidal, separação elipsoide-geóide. Só que aqui é em relação à altitude normal, né? E aqui é em relação à altitude ortométrica. Então aqui seria também em relação à vertical normal, né? Bom, a definição do que é o quase geóide, né, ela é um pouco mais complexa que a do geóide, né, porque a rigor o que a gente vai ter ali não vai ser o quase geóide, né, vai ser o teluroide. E aí essa distância do ponto ao teluroide vai ser a mesma do elipsoide ao quase geóide, enfim. Quem tiver interesse, né, então o relatório de ajustamento da rede altimétrica do IBGE, né, a versão mais atual ali,
Só entrar na página do IBGE e baixar esse relatório, vai ter lá em detalhes, né, todos esses conceitos. Para nós aqui, o que interessa saber, pelo menos nesse primeiro momento, né, é que a altitude normal é uma aproximação da altitude ortométrica, né, então ela tem um significado físico, né, não é tão rigorosa quanto a ortométrica, mas ela tem um significado físico associado, ao contrário da altitude elipsoidal, né, relacionada ao elipsóide, onde não há nenhum significado físico. Então, na prática, na impossibilidade de se obter a altitude ortométrica, né, nós no Brasil atualmente adotamos a altitude física dita normal, tá? A altitude de Molodensky, em relação ao quase-geóide. E essa diferença quase-geóide-elipsoide, né, é chamada anomalia da altitude. Bom, então seria isso, né, a questão das coordenadas, né, então coordenadas horizontais, né, latitude e longitude em relação ao elipsoide. Coordenadas altimétricas, bom, aí a gente tem a elipsoidal em relação ao elipsoide, a ortométrica em relação ao geóide e a normal em relação ao quase-geóide. Tá? Dependendo da aplicação, né, a gente vai recorrer ou à elipsoidal ou à normal, né, atualmente no SGB. A elipsoidal é a altitude fornecida pelo posicionamento GNSS, por exemplo. Né? Então, o posicionamento GNSS ele não nos fornece altitudes normais. Se eu quero ter uma altitude normal, né, então eu tenho que referenciar o meu levantamento a uma RN, uma referência de nível, né, então um ponto que tem a altitude normal conhecida, ou recorrer ao nivelamento por satélites, né, que a gente vai ver nessa disciplina mais para frente, aonde eu não vou obter diretamente a altitude normal, mas eu vou ter, por exemplo, né, a altitude elipsoidal pelo GNSS e a anomalia de altitude por algum modelo de quase-geoidal, né, um modelo de quase-geóide, um modelo de alturas, né, anomalias de altitude. E aí, tendo a altitude elipsoidal e a anomalia da altitude, eu conseguiria obter, então, a altitude normal do ponto. Tá? Isso a gente vai ver futuramente. Bom, então, de forma geral, de sistemas de coordenadas, né, na geodésia, no primeiro momento é isso, né, elipsoide, geóide e quase-geóide, né, coordenadas geodésicas, né, altitude normal e altitude ortométrica, né, que seria o caso ideal aproximado pela normal. Bom, e aí nós temos o nosso SGB, o nosso Sistema Geodésico Brasileiro. Né? A grosso modo é um conjunto de pontos georreferenciados, né, com coordenadas conhecidas de alta precisão, né, mas não necessariamente, mas em geral de alta precisão, vinculadas aí, né, ao nosso sistema oficial, né, o SGB, mantido pelo IBGE, tá, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, na questão do GNSS, né, a gente tem basicamente duas redes atualmente. A chamada rede ativa, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, RBMC, e a rede passiva, né, do SGB. Qual que é a diferença? Na rede ativa, né, nós temos ali um receptor GNSS operando continuamente, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né, e esses dados são fornecidos gratuitamente, né, diariamente, no site do IBGE. Então, há uma ocupação, vamos assim dizer, né, em tempo real ali, né, contínua, né, daquele ponto. Né. Então, ele tem tanto as coordenadas conhecidas, quanto continuamente ele rastreia ali o sinal dos satélites GNSS, e o IBGE fornece, né, esses dados diariamente para o profissional, para o usuário. Então, essa é a rede ativa, a RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. E nós temos também a rede passiva. Né? O que é uma rede passiva? É um marco ali, né, um marco de concreto, se fosse um pilar aqui, né, com um dispositivo de centralha esforçada, mas onde eu não vou ter um receptor ali operando continuamente, né, 24 horas por dia. Então, esse ponto, né, tem coordenadas conhecidas, né, no sistema geodésico brasileiro, em geral de alta precisão,
Mas caso o profissional deseje utilizar esse ponto como um ponto base, por exemplo, né, então ele tem que vir necessariamente ali e fazer a ocupação daquele ponto, né, então instalar ali um tripé com equipamento, né, e utilizar como receptor base, por exemplo, para um levantamento GNSS. Enquanto se ele for utilizar uma estação da rede ativa, né, basta ele acessar ali aos dados daquela estação, né, no servidor do IBGE. Bom, a gente tem cerca atualmente ali de 150 estações ativas, mais ou menos, né? A maior parte delas na região sul-sudeste, né? E mais de 3.000 estações da rede passiva, né? No Brasil como um todo. Então, claro, se tiver uma estação ativa mais próxima, né? É vantajoso utilizar uma estação ativa. Mas muitas vezes a gente não vai ter uma estação ativa próxima. Próxima que eu digo é num raio de até centenas de quilômetros, né? Então, nesses casos, eventualmente a gente deveria recorrer ao marco da rede passiva, né? Quando o levantamento deveria ser vinculado ao SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro. Bom, e a gente também tem pontos que foram levantados aí, né, por outros métodos, né, que seria a nossa rede horizontal clássica, né, antes do advento do GNSS. Então nós temos aí estações do tipo SAT ou Doppler, temos a rede clássica por triangulação, né, ou poligonação, enfim. Esses vértices ainda estão em uso no sistema geodésico brasileiro, né, já estão vinculados em sirgas, mas foram determinados por outras tecnologias, né, que estão atualmente aí em desuso, né. Então, por exemplo, o Doppler, né, seria ali o sistema de posicionamento trânsito, a Navisat, anterior ao GNSS, né, então já substituído, né, muito utilizado ali na década de 80, por exemplo. E a triangulação ou a poligonação, né, onde eram medidos ou ângulos com teodolitos, né, ou ângulos e distâncias, né, com o teodolito acoplado ali com um distanciômetro eletrônico, e fizeram parte aí dos sistemas geodésicos de referência do Brasil anteriores aos CIRGAS, né, como o Córrego Alegre, o SAD 69. Né. Bom, esses marcos, né, muitos deles não estão destruídos, né, encontram-se atualmente ainda, né, preservados, enfim. Então, o IBGE calcula as coordenadas desses pontos também no nosso sistema geodésico brasileiro atual, né, no CIRGAS 2000, e disponibiliza essas coordenadas também em CIRGAS 2000. Bom, aí nesse caso a precisão pode variar, tá? Pode até mesmo chegar no decímetro, né? Então, para várias aplicações, né, a precisão não seria satisfatória, né? A gente quer uma precisão melhor do que o decímetro, mas eles estão lá, né? Eles também fazem parte aí do sistema geodésico brasileiro e eventualmente poderiam ser utilizados também aí por um profissional, tá? Então, em resumo, né, vértices de triangulação ou poligonação, ou estações, né, do tipo SAT, né, satélite, porém o sistema trânsito anterior ao GPS, também conhecida como Doppler, né? Sendo que hoje em dia não é só GPS, né? Então, é o GNSS como um todo, que envolve GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. As outras constelações também, como vocês veem em detalhes lá na disciplina de posicionamento por satélites, né? Bom, então essa é a nossa rede horizontal clássica, né, do SGB. Então, marcos dessa rede que ainda estão preservados, né, também possuem coordenadas ali em CIRGAS 2000, no Sistema Geodésico Brasileiro atual, oficial do Brasil, né. Só que não foram determinadas por GNSS, né, foram determinadas por essas técnicas clássicas, então não necessariamente a gente tem o mesmo grau de precisão. Muitos desses pontos foram ocupados com receptores GNSS também, tá? Mas aí no caso eles se enquadram aqui, né, como um ponto SAT, né? Então se foi determinado por GNSS, houve um receptor GNSS lá coletando dado, né, e ele pertence ao SGB, então ele também se enquadra como um SAT, tá? Então muitas desses pontos, né, vão ser pontos em comum aqui, né? Então tanto na rede clássica quanto na rede moderna. Mas claro, né, então vai valer as coordenadas determinadas pelo GNSS, né, então coordenadas aí, em geral, mais confiáveis, né, de melhor precisão, enfim.
Bom, isso na questão, então, né, do posicionamento sobre o elipsoide, né? Na questão da altimetria com significado físico, né, então nós temos a nossa rede altimétrica de alta precisão. Basicamente foi uma série de nivelamentos geométricos, né, partindo lá do marégrafo de Imbituba, né, para praticamente todo o território brasileiro, à exceção do estado do Amapá, né. Então, devido à impossibilidade de cruzar aqui o baixo do rio Amazonas, né, por nivelamento geométrico, né, então Amapá é o único estado brasileiro que tem um datum vertical próprio, né, o marégrafo de Santana. Mas enfim, então todas essas linhas aqui são linhas de nivelamento geométrico de alta precisão, né? Então todos esses pontos aqui possuem altitudes vinculadas ao sistema geodésico brasileiro, né, ao datum vertical do sistema geodésico brasileiro, ao marégrafo de Imbituba. Atualmente são altitudes do tipo normais, né? Então, não mais ditas ortométricas. Bom, além desses dois marégrafos, né, em Bituba e Santana nós temos outros marégrafos aí distribuídos pela costa, né? Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Temos então Belém, Fortaleza, Salvador, né, Macaé transferido para Arraial do Cabo, né? Então ali estações inativas, né? Então basicamente ali Macaé para o Arraial do Cabo e Belém, e em verde as ativas, né? Santana, Fortaleza, Salvador, Arraial do Cabo e Imbituba. Então, se eu quero fazer um levantamento altimétrico vinculado ao SGB, né, então, trabalhando com a altitude normal, né, então, em tese, aqui eu deveria partir da minha RN, da minha referência de nível mais próxima, né, e seguir até a área do levantamento. Essa é a nossa rede altimétrica, então, né, nossa rede oficial, que fornece a coordenada vertical com significado físico, né, a nossa altitude atualmente do tipo normal. Bom, essa altimetria, né, ela está em processo de grande pesquisa atualmente, né, e futuramente aí a gente vai ter um sistema internacional de altitudes, né, não mais apenas um datum válido apenas para o Brasil, por exemplo, né, e a Argentina tem o seu, o Paraguai tem o seu e etc, né. Então o mundo inteiro vai trabalhar num sistema único, hein, que é o caso, né, que já acontece ali com a questão do elipsoide, né, o posicionamento do GNSS. Ele é em âmbito global, né, então pode ter ali pequenas diferenças, né, mais na questão da definição mesmo, né, de um referencial para o outro, ou a época que é válida a coordenada, né, mas em termos práticos a gente pode dizer ali que a coordenada que nós temos ali, né, fornecida pelo GNSS, seja por GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, enfim, né, é uma coordenada aí num referencial global, né, e boa parte dos casos, né, não seria necessário uma transformação para o SGB, né? A gente diz que ela é compatível com o sistema geodésico brasileiro, com o SIRGAS, né? A única questão que a gente tem que estar atento é a data da coordenada, né? Mas enfim, isso vocês vão ver lá nos métodos de posicionamento GNSS, né? Relativo, PPP, etc. Bom, um problema que nós temos com a nossa rede gravimétrica é a questão com a nossa rede altimétrica, desculpa, é a questão da cobertura gravimétrica, né? Então, a gente já viu, né, que a rigor, né, a gente deveria ter tanto o desnível geométrico ali observado pelo nivelamento geométrico, por exemplo, mas se a gente quer atribuir um significado físico, né, a nossa altitude, a gente deveria observar também o valor da gravidade, né, fazer o levantamento gravimétrico com um gravímetro. Isso não é feito, né, em todas as RNs, uma série de restrições, né, obviamente não falta vontade por parte do IBGE, mas enfim, uma série de restrições aí de logística, investimento e etc, né, isso não foi atingido ainda. Aqui é um exemplo para o estado de Santa Catarina, né, onde a gente tem aqui as linhas de nivelamento e cada pontinho é um ponto da rede gravimétrica, né, do SGB. O SGB também tem a sua rede gravimétrica. Então aqui a gente tem RNs ó, que estão distantes até cerca de 170 quilômetros, né, de uma RN com valor de gravidade conhecido, né.
Então, todas essas RNs têm altitudes normais, né? Só que aqui o valor da gravidade é interpolado, né? Ele é estimado, calculado. Ele não é de fato medido, né? Como nessas RNs que também são estações gravimétricas vinculadas ao SGB. Então, de forma geral, é isso, né? Temos a nossa rede altimétrica, temos a nossa rede gravimétrica. Se a gente quer ter altitudes com significado físico, né? Então a gente deveria ter uma rede altimétrica coincidente com a rede gravimétrica, né? Em todos os seus pontos. Na prática, nós não temos isso, né? Ainda, pelo menos, enfim. Mas, de qualquer forma, né? Tendo algumas RNs com valores de gravidade observado, a gente consegue ali interpolar valores de gravidade para as demais e ter ali altitudes normais, mesmo que aproximadas, né? Esse é o nosso datum vertical atual, né? Então ele é válido para o Brasil, né? Então todo o território brasileiro vinculado ao marégrafo de Imbituba e apenas o estado do Amapá vinculado ao marégrafo de Santana. Futuramente a gente deve ter um sistema internacional único de altitudes, né? Mas aí é uma outra história, né? No momento que nós temos é isso, né? Então a gente tem essa nossa rede altimétrica com significado físico, altitude normal, e temos a nossa rede 3D, né? Determinada majoritariamente pelo GNSS hoje em dia, né? Então latitude, longitude e altitude elipsoidal. O problema é que essa altitude elipsoidal carece de significado físico, né? Então, dependendo da aplicação, eu vou ter que utilizar ou a nossa rede do SGB voltada ali ao GNSS, né, a rede do tipo SAT, ou a rede voltada à altimetria, às referências de nível, ou ambas, né? Vai depender da finalidade do levantamento ali. E essas são, de forma geral, né, as redes geodésicas que nós temos aí atualmente no SGB, no Sistema Geodésico Brasileiro, né, cuja a realização atual é o chamado SIRGAS 2000, né, o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, na realização 2000, né, ou seja, as coordenadas, né, essas coordenadas oficiais que nós temos para os pontos, né, elas são relativas à época maio de 2000. Né. Por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente estamos em 2020, né, então a gente sabe que a gente está inserido, por exemplo, numa placa tectônica, né, enfim, e se a gente está fazendo um posicionamento a nível global, né, em relação ao geocentro, né, então qual que é a origem do nosso posicionamento? Né? É o geocentro, né? Então lá que as coordenadas são 0, 0, 0. Bom, se a gente está numa placa, essa placa está se movendo, né, ao longo das décadas, né, então a nossa posição em relação ao geocentro vai se mover, né, ao longo das décadas aí. Atualmente, para nós aqui em Florianópolis, né, essa defasagem ela é maior no sentido norte, tá? Então, no sentido oeste está em poucos centímetros, mas no sentido norte já está aí a mais de 20 centímetros de diferença, tá? Então, se a gente fizer um posicionamento de alta precisão hoje, comparar as coordenadas obtidas para a data de hoje com as coordenadas que a gente tem conhecidas lá em Sirgas 2000, né? Então, vinculadas ao SGB, ao Sirgas 2000, ou seja, relativas a maio de 2000, ou vamos assim dizer, né, há 20 anos atrás, a gente vai notar que existe uma diferença aí, né, em função aí dos movimentos da crosta, né, especialmente a tectônica de placas. E essa diferença na componente norte, né, já está acima dos 20 centímetros. Por isso que o sistema, né, o nosso sistema de referência, ele vem sendo periodicamente atualizado. Né? Então, em algum momento vai haver uma nova realização do SIRGAS. Né? SIRGAS 2020, SIRGAS 2025, enfim. Né? Então, em algum momento o IBGE deve atualizar aí as coordenadas, né, dos pontos que compõem o seu SGB. Até porque não apenas elas mudam com o tempo, como, né, a tecnologia vai se aprimorando e novas estações, principalmente ativas, né, vão sendo também acrescentadas aí. Né, então o nosso sistema geodésico de referência vai ficando cada vez melhor, vamos assim dizer, né, mais atualizado, mais preciso, com uma cobertura maior, enfim. Então, no momento, temos a realização Sirgas 2000. Né. Em algum momento, a gente deve ter aí um Sirgas 2020, 2025, enfim, algo nesse sentido. Assim como no momento a nossa rede altimétrica é vinculada ao marégrafo de Imbituba, né? E futuramente nós devemos ter aí então um sistema de altitudes normais, com significado físico, né? Normais ou ortométricas, não saberia dizer inclusive, né? Ou ambas, enfim. Mas enfim, um sistema de altitudes com significado físico
em um referencial global, né? Não apenas válido apenas aqui para o território brasileiro relacionado ao marégrafo de Imbituba, né? Um outro conceito, enfim. Então, por isso a importância da gente estar sempre estudando, né? Porque a geodésia vai sempre se atualizando, né? E essa atualização ocorre, inclusive, né, num ritmo relativamente aí acelerado, né? Em questão de anos, muita coisa muda, né? Posicionamento do GNSS, agora a questão do sistema de altitudes, enfim. Mas, de forma geral, né, essa seria uma primeira revisão aí ao sistema geodésico brasileiro. Tá? Sistemas de coordenadas, né, para a gente se posicionar, latitude, longitude, altitude elipsoidal, ou coordenadas cartesianas geocêntricas, x, y, z, para o GNSS, para o posicionamento 3D georreferenciado, altitude normal, né, para altimetria com significado físico, né, então em relação ali ao quase geóide, como uma aproximação do geóide. Rede altimétrica de alta precisão, né, vinculada ali então a essas altitudes normais em relação ao quase geóide. As redes do tipo SAT, né, ativa e passiva, né, RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, ativa com um receptor GNSS permanente, ou um ponto SAT da rede passiva qualquer, né, que necessita de ocupação. Então, esses pontos, né, com as suas coordenadas em Sirgas 2000, né, latitude, longitude, altitude elipsoidal, ou coordenadas cartesianas geocêntricas, enfim, x, y, z, x, y, z, determinadas por posicionamento GNSS, né, vinculadas aí, então, a maio de 2000 no sistema Sirgas, né, Sirgas 2000. E, eventualmente, também temos aí, né, vértices das redes clássicas que foram levantados por outras técnicas que não o GNSS, né, como triangulação, poligonação ou o Doppler, né, mas que marcos que ainda estão preservados, enfim, né, e que esses dados, né, de triangulação com teodolito ou Doppler ali com receptor transit, enfim, foram recalculados para Sirgas 2000, né, então também estão todos em Sirgas 2000, apenas foram obtidos com uma tecnologia anterior ao GNSS, ou seja, né, uma precisão inferior à que nós temos atualmente. Bom, vamos ver então essas questões no banco de dados geodésicos do IBGE, né? Então o IBGE tem uma página que nos permite fazer esse tipo de busca, né? Então para um banco de dados geodésicos, onde a gente consegue pesquisar qualquer tipo aí de marco, né? Seja um RN, seja uma estação da IBMC, seja uma estação gravimétrica até mesmo, né? Enfim, vamos relembrar então essa questão do banco de dados geodésicos do IBGE, né? Então como que a gente consulta esse tipo de informações do SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro.